Olá, meu nome é Rafael Vargas Mesquita e nesse vídeo eu vou apresentar um trabalho que foi aprovado para o CSBC 2024, mais especificamente para o evento UX, que é um workshop sobre as implicações da computação na sociedade, intitulado Desenvolvimento de uma estratégia de equidade para sistemas de recomendação. Esse é um trabalho que foi desenvolvido em dupla por mim, Rafael, e o meu orientador, professor doutor Giovanni Comarella. Bom, esse é o roteiro que a gente vai seguir durante a apresentação. Primeiramente uma introdução, depois a apresentação do problema, a estratégia de equidade em si que foi proposta, a metodologia para analisar os experimentos e os resultados que a gente conseguiu. Os sistemas de recomendação, eles são sistemas que, diante de um cenário de uma grande quantidade de informações, eles vão servir como filtros para poder trazer itens, que são supostamente mais relevantes para os usuários. É interessante a gente mencionar ainda que esses sistemas eles podem ser incorporados a vários sites, incluindo as redes sociais. Especificamente nesse trabalho, nós vamos focar em um subtópico que é a justiça das recomendações. E uma das boas definições que a gente pode citar é que um sistema de recomendação é justo se ele fornecer igual qualidade de serviço para todos os usuários ou grupos de usuários. Nessa tabela, nós elencamos alguns trabalhos relevantes sobre justiça de grupo em sistemas de recomendação. Todos esses trabalhos eles analisaram possíveis discriminações de grupo para com as recomendações. No contexto de plataforma de empregos, houve favorecimento de candidatos masculinos que receberam recomendações das melhores vagas. Na educação online, os cursos de regiões mais desenvolvidas eles foram melhor recomendados. Em stream de música, se observou melhores recomendações para as músicas mais populares, o que acaba perpetuando um ciclo de sucesso para os artistas que já estão estabelecidos. No e-commerce, opções de itens mais exclusivos eles ficaram mais restritos a usuários com maior poder aquisitivo. E a observação também de discriminação racial em anúncios online do Google mostrados junto a resultados de busca de nome de pessoas. Sweeney ele identificou que pesquisas sobre nomes mais associados a negros frequentemente levavam a anúncios sugerindo que a pessoa tinha um histórico criminal, enquanto que pesquisas sobre nomes associados a brancos exibiam os anúncios de natureza mais neutra. Agora, nesse slide, o nosso objetivo principal é tentar trazer uma diferenciação um pouco mais clara sobre a precisão e a justiça. Um sistema de recomendação ele é preciso se ele fizer previsões corretas. E um sistema de recomendação ele é justo se ele fornecer igual qualidade de serviço para todos os usuários ou grupos de usuários. Para a gente tentar esclarecer melhor isso, a gente vai a um exemplo. Então, eu tenho uma matriz X, que é uma matriz parcialmente preenchida. Nessa matriz, eu tenho nas linhas os usuários e eu tenho nas colunas os itens, mais especificamente nomes de filmes. As células que estão em branco representam as avaliações que os usuários deram a esses determinados filmes. Então, por exemplo, o Alan, ele deu uma nota 3 para o filme Avatar e deu uma nota 1 para o filme Shrek. A partir dessa matriz, parcialmente observada, a gente roda um algoritmo de recomendação, um sistema de recomendação, e esse algoritmo ele gera uma matriz estimada X, com todas as células preenchidas, tentando identificar as preferências dos usuários. Bom, se a gente for olhar para esses resultados, a gente pode perceber, por essas carinhas ali que eu coloquei de satisfação ou insatisfação, que analisando individualmente, o sistema não foi completamente justo, porque alguns usuários receberam recomendações com as quais eles concordaram e outros que não concordaram tanto. Se a gente ainda for fazer uma divisão de grupo, nesse caso específico aqui, por sexo, e colocar os usuários do sexo masculino separados dos usuários do sexo feminino, a gente pode observar pela satisfação aqui dos usuários também que houve uma diferença entre a satisfação do grupo masculino com o grupo feminino. Então, o grupo masculino ele ficou um pouco mais satisfeito em relação ao grupo feminino com relação às recomendações que eles receberam. Portanto, a gente pode chegar à conclusão que o sistema também não foi completamente justo. Em relação à previsão, o que seria a previsão do sistema? Seria algo próximo da média de todas as previsões. Então, nós olharíamos individualmente as previsões para os usuários e chegaríamos a um conceito de precisão.
Com base nisso, a gente pode concluir que se todos os usuários eles ficassem satisfeitos, né, com as recomendações que eles receberam, a gente podia concluir que esse sistema de recomendação ele foi justo e preciso. Em contrapartida, se a gente tivesse uma situação, por exemplo, que todos os usuários estivessem, né, no nível médio de satisfação, a gente poderia dizer que o sistema de recomendação ele foi justo, porque ele tratou de forma igual todos os usuários, mas ele não foi preciso porque ele não alcançou, né, todas as previsões da maneira como ele poderia chegar. Agora, como que a gente pode, né, medir a precisão e a justiça, numericamente falando, em sistemas de recomendação? Existem várias medidas, né, propostas na literatura para a gente poder trabalhar o conceito de precisão e o conceito de justiça, mas nesse trabalho a gente está seguindo uma medida que foi proposta no trabalho Combatendo Fogo com Fogo, utilizando um antídoto de dados para poder melhorar a polarização e a justiça em sistemas de recomendação, que foi escrito por Raster Garpaná e apresentado em 2019 no WSDM. Então, de forma mais detalhada, como que a gente vai calcular a precisão e a justiça? Bom, imagine que eu tenho aqui uma matriz parcialmente observada, rode um algoritmo de recomendação e gere uma matriz estimada com todas as células preenchidas. Como que eu posso medir a precisão desse algoritmo de recomendação? Nesse nosso trabalho, a gente vai utilizar o RMSE, que é o erro quadrático médio, ou seja, a gente vai verificar a diferença entre os valores que foram preenchidos, né, na matriz original com os valores que foram estimados. Então, todas aquelas células que já tinham preenchimento, que foram preenchimentos de avaliações dos usuários, elas vão ser comparadas com as células que foram oriundas de estimativa. Então, a gente vai fazer a diferença e calcular da seguinte forma. Por exemplo, eu tenho aqui 2, que foi a nota estimada por Alan para Avatar, e a nota original que o Alan deu para o Avatar foi 3. Então, eu faço essa diferença, 2 menos 3 ao quadrado, e faço também a subtração de todas as demais combinações. Então, todas essas células calculadas, até a última, que no caso seria a comparação de 2 com 4, né, a estimativa que a Fabi deu para a Roque foi 2 e o valor, né, da nota que ela realmente deu para a Roque foi 4. Então, eu faço aqui a diferença, 2 menos 4 ao quadrado, divido pela quantidade, né, de valores que foram referentes a essas células, né, originalmente preenchidas, e chego a um valor, e esse valor vai ser o meu valor de precisão. Então, assim, a gente vai calcular a precisão do sistema, considerando todas, né, as estimativas. Agora, já em relação à justiça, né, como que a gente vai fazer? Eu vou ter o cálculo da perda individual num primeiro momento, e esse cálculo da perda individual é da seguinte forma que ele é calculado. Mais ou menos, né, parecido com aquilo que já foi calculado anteriormente, mas eu considero aqui apenas a linha de um usuário específico. Então, por exemplo, quais foram as notas que o Alan deu originalmente para alguns filmes e quais foram as notas estimadas, né, pelo sistema de recomendação para aqueles filmes que o Alan tinha avaliado originalmente. Eu faço essas diferenças, elevo ao quadrado, divido pela quantidade, né, de avaliações que foram feitas e chego a um valor. Esse valor representa o erro individual, ou seja, o quanto o sistema errou para o Alan. Calculo isso para todos os outros usuários e aí eu tenho todas as perdas individuais. Mas o nosso trabalho ele é focado na justiça de grupo. Então, como que eu tenho que fazer para poder calcular a justiça de grupo? Esse L grande aqui, L maiúsculo, ele representa o cálculo do erro do grupo. Então, ainda considerando aquela divisão que a gente fez no primeiro exemplo, né, sexo masculino e sexo feminino, lembrando que essa divisão de grupo ela poderia ser para outros contextos, poderia ser para o contexto de raça, poderia ser para o contexto de renda social, né, poder aquisitivo e diversas outras possibilidades de divisão. E aí, como que a gente chega nesse número? Também com a mesma linha de raciocínio de cima. Então, por exemplo, para calcular qual é a perda do grupo masculino, eu considero todas as recomendações que foram realizadas, né, pelo sistema de recomendação para usuários do sexo masculino. Comparo com os valores originais e divido pela quantidade. Então, nesse caso aqui, né, foram 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se foram 3 recomendações para cada um dos usuários masculinos, faço a divisão e chego no valor de 3,1.
executo esse mesmo cálculo, né, para o sexo feminino e chego no valor de 5. Ok, mas agora como que a gente vai medir a justiça uma vez que a gente tem as perdas individuais e a gente tem as perdas do grupo? Então, o trabalho de Raster-Garpanar, ele sugere a medida de justiça com base na variância. Ou seja, a gente vai considerar os valores de perdas individuais, calcular a variância em cima desses valores de perdas individuais e esse valor aqui ele vai representar um valor de injustiça. Nesse caso, como é uma variância calculada em cima das perdas individuais, a gente tem esse 6,3 aqui como um valor que representa a injustiça individual. E no caso da variância entre os valores das perdas de grupo, que no caso vai dar 0,9, esse valor ele representa a injustiça do grupo. Então, quanto mais esses valores aqui se distanciarem um dos outros, maior é a injustiça que vai existir, tanto individualmente quanto em grupo. Ok, então se a gente fizer, né, com base nesses cálculos todos, imagina que eu tenho uma matriz parcialmente observada, rodei um algoritmo de recomendação qualquer, né, que é baseado aqui, o ALS é baseado na fatoração de matrizes, e cheguei nessas recomendações. Se eu fizer todos os cálculos que a gente estudou anteriormente, eu poderia calcular a precisão e a justiça, tanto, né, individual quanto a injustiça de grupo. Eu poderia rodar um outro algoritmo para poder também fazer recomendações, ter outros resultados e fazer a comparação desses dois algoritmos para verificar, por exemplo, que o algoritmo ALS ele foi mais justo porque ele teve valores menores, tanto para a injustiça individual quanto para a injustiça de grupo, e poderia avaliar também, nesse caso específico, que o KNN, que é um algoritmo baseado, né, na comparação dos vizinhos, ele teve uma precisão melhor em relação à precisão que foi calculada para o algoritmo ALS. Então, será que a gente pode promover justiça sem perder a precisão? Nesse caso aqui, que foi o exemplo, o algoritmo que foi mais justo, não necessariamente ele foi mais preciso. Mas será que a gente consegue, né, trazer esse equilíbrio de justiça e precisão? E aí que entra a estratégia de equidade em sistemas de recomendação, que é o foco desse trabalho. Então, o nosso foco aqui foi a elaboração de um algoritmo para a promoção de justiça de grupo em sistemas de recomendação. Qual é a sequência básica aqui? A gente tem uma matriz parcialmente observada, vai rodar um algoritmo de recomendação e conseguir uma matriz estimada, né, com todos os valores aqui preenchidos. A partir dessa matriz estimada, a gente vai rodar o nosso algoritmo de equidade e esse algoritmo vai gerar uma outra matriz estimada que a gente chamou de matriz estimada π. E essa matriz estimada, diferente da matriz estimada anterior, que não leva em consideração a justiça, a nossa matriz estimada abaixo, ela vai levar em consideração a justiça, nesse caso específico, a justiça de grupo. Então, a gente vai ter preocupação com a justiça de grupo ao gerar essa matriz estimada π. Como que a gente vai gerar essa matriz estimada π através desse algoritmo de equidade? Aqui a gente tem o pseudocódigo e eu vou mostrar um pouco do passo a passo de como a gente foi tendo a estratégia, né, de equidade. Então, inicialmente, a gente tem uma matriz parcialmente observada e você pode verificar qual é o passo do algoritmo que está sendo relacionado à figura que está sendo exibida aqui. Então, eu tenho inicialmente uma matriz parcialmente observada, com usuários, com itens, defino a separação. Nesse exemplo aqui, a gente separou em 3 grupos, né? No exemplo anterior, a gente estava separando os usuários apenas em masculino e feminino, né? Nessa figura eu fiz com 3 justamente para a gente poder ter a ideia de que não são só apenas 2 grupos, mas podem ser, né, quantos grupos a gente quiser separar. A partir dessa matriz parcialmente observada, a gente roda um algoritmo de recomendação normal, tradicional, para gerar uma matriz estimada, né, a partir dessa matriz parcialmente observada. Depois, a gente calcula as perdas individuais e as perdas dos grupos, conforme nós vimos anteriormente, e o algoritmo ele se baseia na geração de H matrizes estimadas. Então, eu tenho essa primeira matriz estimada, que foi gerada por um algoritmo de recomendação tradicional, e depois a gente, de forma aleatória, mas não completamente aleatória, a gente realiza perturbações nessa matriz estimada original para poder gerar outras H matrizes estimadas. Eu disse que não é completamente aleatório porque nessa geração desses
desses valores, né, para essas outras matrizes, a gente considera as perdas individuais. Então, os usuários que tiveram maiores perdas, a gente vai perturbar mais os valores deles, né, na hora de gerar essas matrizes estimadas. E os usuários que tiveram perdas menores, por exemplo, quando a gente for perturbar essas linhas para a geração de outras matrizes estimadas, a gente vai perturbar menos, né, esses valores. Então, para quem a gente errou mais, a gente vai perturbar mais a linha. Para quem a gente errou menos, a gente perturba menos. A partir disso, a gente vai montar uma matriz Z. Essa matriz Z ela é composta por todas essas perdas individuais. Então, se eu tiver gerado H matrizes estimadas, eu tenho aqui H colunas, né? 1, 2, 3 até o X linha, né? O X estimado H, representando todas as perdas individuais que foram calculadas para todas as H matrizes. Daí, a partir dessa matriz, com as perdas individuais, a gente agora vai tentar montar uma matriz W, e essa matriz W ela só possui zeros e uns. Ela tem uma restrição de que só pode existir um único 1 em cada uma das linhas. E o valor de 1 em uma determinada coluna aqui significa qual foi a matriz estimada escolhida para aquele usuário. Então, por exemplo, o usuário número 1, ele teve a matriz estimada 3 como sendo a matriz escolhida para as recomendações dele. Aqui a gente não tem na figura porque a gente só tem aqui a matriz estimada 1 e a H, mas existe a 2, a 3, a 4. Então, a 3, a matriz estimada 3, seria a matriz estimada escolhida para o usuário 1. Para o usuário 2, já foi a matriz estimada 6. Então, a linha escolhida para um determinado usuário, ela vai ser definida através desse número 1 na matriz W. E quem vai gerando essas combinações aqui é justamente um algoritmo de otimização que a gente está trabalhando. Nesse caso específico, né, do nosso trabalho, a gente utilizou o solver do Gurobi para a gente poder fazer essas combinações e gerar uma solução otimizada. O objetivo aqui é, com esse algoritmo de otimização, minimizar o valor da injustiça de grupo. Então, o solver ele vai gerando essas combinações aqui, calculando quais são as perdas individuais e perdas de grupo a partir das definições aqui de combinações e verificando qual é a configuração de combinação que minimiza a injustiça de grupo. A partir do momento, né, que ele define uma determinada combinação como uma solução a ser considerada para o nosso algoritmo, a gente consegue, então, montar uma matriz estimada que a gente chamou de matriz estimada π. Então, por exemplo, o usuário 1, de qual matriz estimada, né, de qual das H matrizes estimadas que a gente vai pegar as recomendações para o usuário 1? Da matriz estimada 3. Então, ele vem aqui e pega a linha da matriz estimada 3. E o usuário 2, da onde vão vir as recomendações para o usuário 2? Da matriz estimada 6. Então, a gente vem aqui dentre essas H matrizes estimadas e pega a linha correspondente ao usuário 2. Assim, a gente monta a nossa matriz estimada π, que é uma matriz com preocupação de justiça, diferente da nossa matriz estimada inicialmente gerada para um algoritmo tradicional, que não tem, né, a preocupação em justiça, ela teria somente a preocupação em precisão. A gente avaliou o nosso algoritmo de equidade utilizando dois datasets diferentes, que foi o MoveLens e o Songs. Aqui a gente tem o total, né, de usuários e de filmes de cada um deles, e nós fizemos uma filtragem para 300 usuários e 1000 itens. Essa filtragem que a gente fez, ela foi justamente para a gente comparar o nosso algoritmo com o trabalho de Raster-Garpaná, porque eles também fizeram essa filtragem. Então, como esse trabalho era o nosso benchmark, então a gente usou a mesma filtragem que foi realizada, né, pelo trabalho de Raster-Garpaná para a gente poder fazer uma comparação dos resultados no final. Nessas duas figuras aqui, a gente tem, né, somente visualmente aqui, como que seria, né, o MoveLens com 1000 colunas e 300 usuários, e os pixels aqui que estão em amarelo representam as células que não foram preenchidas, e os pixels em branco representam as avaliações, né, que já
já tinham sido preenchidas no dataset. A gente pode observar que o MoveLens, né, é um dataset que tem uma esparsidade bem menor em relação aos songs, né? Os songs ele é bem menos preenchido que o MoveLens. O algoritmo de recomendação tradicional que a gente utilizou foi o ALS, que é um algoritmo baseado em fatoração de matriz para poder fazer a estimativa, né, das recomendações. Nós fizemos 2 tipos de agrupamento para poder analisar o nosso trabalho. A gente dividiu os usuários em grupos favorecidos e desfavorecidos, assim como foi feito no trabalho de Raster-Garpaná. Eles pegaram os 5% dos usuários com maior número de avaliações. Então, aqueles usuários que tinham mais avaliações, eles foram considerados como usuários favorecidos. E usuários com menos avaliações foram considerados como usuários desfavorecidos. 15, né, foi um total de 300, 15 usuários foram do grupo favorecidos e 285 foram usuários do grupo desfavorecidos. Para a definição também de um outro tipo de agrupamento, a gente utilizou uma técnica de fazer um agrupamento hierárquico aglomerativo, no qual foram divididos os usuários em 3 grupos, e para isso a gente considerou as características, né, sensíveis desses usuários em relação à atividade, né, o nível de atividade desses usuários no dataset, ou seja, a quantidade de avaliações que eles geraram, o gênero desses usuários e a idade, que são características que nós tínhamos, né, no dataset. E nós avaliamos também o número de matrizes estimadas, né, porque conforme eu mostrei anteriormente o nosso algoritmo, ele se baseia em H matrizes estimadas. E aí a gente foi verificar, né, se a gente gerasse no algoritmo apenas 3 matrizes estimadas, como que ficariam os resultados, gerando 5, gerando 10, a gente fez essa análise também. Bom, esses são os principais resultados, né, do nosso algoritmo e eu vou explicar por que tem esses 4 subplots aqui. Na primeira coluna, a gente tem 2 subplots relacionados ao dataset MoveLens. Então, por isso que a gente tem esse símbolo aqui de filme. Então, esses 2 subplots aqui da coluna da esquerda são relacionados ao MoveLens. E os 2 subplots da direita, eles são relacionados ao dataset Songs. Mas a gente tem 2 em cada um dos datasets também, considerando a estratégia de agrupamento dos usuários. Então, a gente fez um subplot para representar os resultados quando a gente agrupou os usuários hierarquicamente, né, numa estratégia hierárquica, utilizando o algoritmo aglomerativo. E quando a gente fez o agrupamento dos usuários em favorecidos e desfavorecidos, que é essa estratégia 95-5, né, porque 95% são os desfavorecidos e 5% são os favorecidos. A gente gerou também um subplot para poder representar os resultados que nós obtivemos nesse tipo de agrupamento. Isso também vale para os songs, né? A gente tem um subplot representando os resultados, né, no dataset songs no agrupamento hierárquico e no dataset songs no agrupamento 95-5, ok? De forma geral, né, quais foram as principais conclusões? A gente conseguiu observar a redução da injustiça de grupo. Então, ó, essa seta representa o quanto foi reduzida a injustiça de grupo. Então, o valor original ele está representado aqui em 0,0, ok? E a gente conseguiu fazer a redução da injustiça de grupo em todas as configurações, em ambos os datasets. Uma outra observação importante é que a precisão do sistema ela se manteve muito próxima do valor original. Então, ela acabou subindo, né, um valor que estatisticamente não foi tão considerável. Então, a gente conseguiu ou subir muito pouco ou, às vezes, até melhorar a precisão do sistema, dependendo da configuração e do dataset que a gente estivesse utilizando. Isso demonstra que a gente conseguiu melhorar a justiça sem perder muito a precisão. Um outro dado importante em relação aos resultados que a gente obteve é que na hora de gerar as matrizes estimadas, as H matrizes estimadas, a gente fez os testes, né, gerando 3 matrizes estimadas, 5 matrizes estimadas, 10, 15 e 20. A gente chegou à conclusão que a gente consegue uma estabilidade aqui de redução já no 10, né? Então, a gente não precisa gerar
15 matrizes estimadas, 20 matrizes estimadas, porque a redução que a gente consegue já com 10 já seria já uma redução já equilibrada. A gente já conseguiria, né, levar o nosso algoritmo de forma consistente ali na redução a partir de um H igual a 10, sem precisar gastar mais processamento para gerar outras matrizes. E, por último, uma outra observação é que, em comparação com o trabalho de benchmark que a gente estava utilizando, que é o trabalho de Raster-Garpanar, a gente conseguiu reduções maiores, né? Então, as reduções que foram conseguidas no trabalho de 2019, elas eram reduções por volta de 50%. E se a gente for observar nessas duas configurações aqui do 95.5, que foram as configurações também utilizadas por Raster-Garpanar, por isso que a gente não colocou aqui em cima, porque a configuração de agrupamento de usuários, né, na estratégia hierárquica não foi trabalhada por Raster-Garpanar, mas a configuração de usuários 95.5, ela foi trabalhada e os valores de redução que nós conseguimos nos nossos experimentos foram consideravelmente melhores do que o trabalho que a gente estava utilizando de benchmark. Essas são as referências do nosso trabalho. Muito obrigado.